Olá! A constelação familiar, ela se estrutura na visão sistêmica, que não é uma terapia em si. A visão sistêmica é uma visão de mundo, é uma forma de existir. São ordens que gerem, que regulamentam todo o sistema, seja familiar, seja empresarial, seja um país, um grupo social, uma tribo. E essas ordens que ordenam esse sistema são três. Elas estão a serviço da evolução e da preservação da vida. Elas são o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. A primeira ordem, que é o pertencimento, ela fala também da exclusão. Ou seja, em algum momento, quando jovem, você quis ou eu quis, por exemplo, pertencer a um grupo de amigos, de adolescentes, em que todo mundo fumava. E a gente escolhe, às vezes inconscientemente, fumar para poder fazer parte desse grupo. Porque lidar com essa exclusão de não pertencer a esse grupo é muito arriscado. A gente desenvolveu isso durante milhares de anos, esse senso de pertencimento. Ao longo da história, desde os neandertais, a gente estrutura essa sensação de pertencimento para que os grupos sejam coesos e a vida prospere, para a gente poder lidar com aqueles intempéries que tinham naquela época, né? Animais, ameaças do tempo, então os grupos tinham que se unir. E é desde esse momento que a gente estrutura essa relação de pertencimento com o nosso grupo de origem, o grupo ao qual a gente se sente parte ou quer fazer parte. Então, em algum momento, se algum integrante desse grupo deixa de fazer parte, como por exemplo por uma transgressão de uma lei desse grupo, ou de uma moralidade desse grupo. Por exemplo, todo mundo da minha família tem uma religião, ou todo mundo da minha família é honesto, e alguém age de forma desonesta, alguém muda de religião, a tendência é essa pessoa ser excluída. Como são os assassinos, como são os traidores, os ladrões. Muitas vezes, essa escolha de seguir esse caminho é no intuito de reintegrar aqueles que também seguiram esse caminho lá atrás. Então, às vezes, o elo mais fraco, como um filho recém-chegado, pode escolher seguir o caminho do avô, que foi um transgressor dessa lei, dessa ordem que a família julga como importante. Na tentativa de reparar, de reincluí-lo, ele repete esse padrão. Então, essa ordem sistêmica do pertencimento está ligada aos abortos, aos excluídos, aos assassinos, todos aqueles que de alguma forma foram rejeitados pelo sistema. Tá? A segunda ordem, ela fala sobre hierarquia, que tem a ver com a precedência, né? O momento em que cada um chega. Então, a funcionária mais antiga da empresa, ela tem precedência em relação ao CEO da empresa que chegou por último há uma semana. Não que ela tenha uma função é, mais importante que a dele, ou uma função de liderança maior do que a dele, mas que ela tem precedência como a pessoa que chegou antes nesse sistema. Assim como um filho mais novo vem depois do filho mais velho, os filhos vêm depois dos pais, e quando essa ordem ela é desequilibrada ou ela é desordenada, quando esse CEO ele passa por cima dessa pessoa ou destrata esse funcionário antigo, ou um filho quer ser melhor que o pai, ou confronta esses pais, esse desequilíbrio se apresenta na forma de sintomas, como conflito, briga, tristeza, compromisso com a morte, suicídio, falência, todo esse tipo de doença e sintoma que está ligado com essa segunda desordem do sistema. E a terceira a gente fala sobre o equilíbrio, que é a dinâmica que a gente aprende primeiro lá na infância, que é o dar e receber. Então, a criança ela só recebe dos pais. A mãe nasce, a criança nasce a mãe. Limpa o bumbum, dá comida, dá banho, dá mamar, põe para dormir. A mãe faz tudo, a criança não faz nada, ela só recebe. Então, ela já nasce com uma sensação de dívida, de débito. E ao longo da vida, ela tende a reajustar isso, indo para a vida, seguindo o caminho dela, né, conquistando o espaço dela, desenvolvendo, né, vivendo a vida. Ou transferindo isso através dos próprios filhos. Quando a gente tem um filho, a gente transfere tudo que a gente recebeu para eles. E assim a vida continua. Em algumas relações, essa dinâmica ela precisa ser reequilibrada
mais momentaneamente, como por exemplo um casal ou uma amizade. Se um parceiro dá mais do que o outro, e esse outro não consegue receber ou não consegue retribuir na mesma proporção, essa relação possivelmente vai seguir para um fim. Como um parceiro, por exemplo, que sustenta a casa e o outro parceiro não tem nenhuma contrapartida. Por exemplo, não faz nada, não estuda, não trabalha, não participa das dinâmicas da própria casa. Essa dinâmica uma hora fica insustentável. Agora, cada um, da sua forma, de acordo com o valor que a gente dá para cada atitude, cada escolha, consegue reparar ou não essa dinâmica. E quando essa dinâmica está em desequilíbrio, o amor não é suficiente. É por isso que muitos casais se divorciam mesmo existindo amor. Porque um se sente culpado por receber muito, e o outro se sente muito inocente por dar tanto. E essa dinâmica de jogos de poder inebria nossa mente e coloca a gente numa postura difícil de se relacionar. A constelação familiar, ela usa bonecos, ela usa representantes, ela usa pessoas físicas mesmo numa dinâmica. Ou ela utiliza a própria mente dentro de uma hipnose, por exemplo. Então essa constelação familiar ela pode se dar dessas formas todas, seja presencial ou online, para reordenar esse sistema. Como? Trazendo à tona aquilo que não está sendo visto. Então esse é um primeiro passo para a gente poder conseguir lidar com a constelação. Essas são as ordens sistêmicas. O vídeo que vem em seguida eu vou falar um pouquinho para contextualizar a constelação familiar e você entender se ela se aplica a você ou não, ok? No mais, fica por aí. Um abraço.